Olá! Bem-vindo ao nosso canal Márcio André 12 Oficial para a nossa proposta Crescendo com o Apóstolo Márcio André. Que bom ter você aqui. Aliás, volto a corrigir, não é crescendo com o Apóstolo Márcio André, crescendo na mente dos autores, crescendo com livros, crescendo com ensinamento, crescendo com aprendizado. Tá? Aprendizado através da leitura. Aliás, eu quero falar um pouquinho do nosso canal. Você que já é inscrito, sabe que nós estamos aí num propósito todo dia, 11 da noite. Se você já é inscrito no canal e já clicou no sininho, você deve estar vendo uma chamada todo dia, 11 da noite. Se você já é inscrito no canal, você está vendo aqui várias ministrações aqui, de oração. Nós estamos num propósito aí, 90 dias, e eu quero convidar você a participar conosco. Quem entra ao vivo tem até um plus de poder colocar lá um pedido de oração e a gente ora ao vivo ali. E continuamos analisando livros, crescendo, buscando, alcançando, tá? Gente, a partir de segunda-feira que vem, terça-feira que vem, nós vamos ter aí 4, 5 aulas sobre esse livro aqui, ó, John Maxwell, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Eu ia fazê-lo em uma aula só, mas é muito rico, muito forte, muito poderoso esse livro e vale a pena ganhar um tempinho a mais estudando ele, tá? Hoje eu quero falar de um livro que ele é muito amado, muito aplaudido e muito criticado. Tem gente que exalta esse livro até hoje. É um livro de 1992, tá? Mas tem gente que cai de porrete nele, principalmente atualmente, dizendo que esse livro tinha que ser reformulado, remodelado e pam. E, na minha modesta opinião, tá? Por favor, não estou querendo aqui criar pauta para ninguém, nem para admiradores, nem para haters. Eu digo que o livro é bom, tá? Lembrando que uma coisa é ser boa, outra coisa é ser perfeito. O livro me dá e dá a você uma bússola sobre o que é homem e o que é mulher. Só que no mundo de hoje que as pessoas querem homens femininos, mulheres masculinas, fica muito difícil, coitado do pobre, do John Gray. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, tá? Hoje, coitado, pela cultura woke, esse cara está sendo odiado. Mas, vamos falar um pouquinho dele antes de falar do livro, tá? Quem é John Gray? John Gray, ele nasceu em Houston em 28 de dezembro de 1951, é escritor, terapeuta familiar, psicoterapeuta e ator de televisão, tá bom? Ele é um homem que hoje ele é um viúvo, tem duas filhas e uma enteada, e John Gray, eu acho que ele escreveu baseado na história dele. Gray, ele é filho de um executivo de petróleo com uma mãe que trabalhava numa livraria espiritual. Ele era cristão, mas ele fazia cursos de yoga, com crescimento nessa área. Ele tinha um conceito do pai e um conceito da mãe. Casou e ficou casado com uma autora de livros de autoajuda. Eu não vou falar o nome dela, tá? Separou, divorciou, daí nasce todo o conceito do livro e ele casa de novo com uma esposa a quem ele dedica o livro. Eu vou até ler a dedicatória que eu acho lindo. Este livro é dedicado com mais profundo amor e afeição à minha amada esposa Bonnie Gray. Seu amor, vulnerabilidade, sabedoria e vigor têm me inspirado a ser o melhor que posso ser e a compartilhar o que nós aprendemos juntos. Só que, infelizmente, Bonnie Gray sofreu um câncer e veio a óbito, tá? Então, eu acho que a história dele justifica a visão dele. E acho que as pessoas que falam dele
deviam estudar um pouquinho antes de falar, tá? E saber que não existe perfeição só em Deus, tá, gente? Perfeição só em Deus. Mas esse livro tem uma proposta boa, por isso que eu digo bom, na minha opinião, tá? Bom, de ser uma bússola para muitos que estão totalmente desconexos. O livro começa com uma brincadeirinha, né? Que os marcianos viram por um telescópio as venusianas e se apaixonaram pelas venusianas e pegaram uma nave espacial e desceram lá em Vênus, e as venusianas que já estavam esperando eles chegarem os receberam de braços abertos, mas como tudo na vida tem um mais, né, começou os problemas. E aí ele vai fazer dessa analogia marciano-venusiana para falar de homens e mulheres, porque afinal de contas ele explica: homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Fazendo uma analogia, tá, à cultura, à filosofia grega. Marte, o deus da guerra. Marte, o deus masculino, o protótipo do macho, daí tanto da apanhada cultura woke. Tá? E as mulheres de Vênus, Vênus, a deusa do amor e do sexo, a deusa da beleza, entendeu? Daí você vai entender o nome Marte e Vênus e a proposta do autor. Ele vai falar muito das diferenças entre homem e mulher, e se você disser para mim que não tem, é mentira, tá? Embora num mundo assim, uma das críticas dele que eu vi do livro, é que fala assim: num mundo de TV colorida ele apresenta a TV preto e branco. Você me desculpe a franqueza, preto e branco são cores, tá? Com todo respeito aos que pensam diferente, entendeu? Então nós temos que entender o seguinte: ele vai falando das diferenças entre homem e mulher, que são muito mais do que as diferenças genitais, mas também as diferenças emocionais, psicológicas, de percepção, de relacionamento, de fala, de tudo isso, tá? E ele vai falar também de relacionamentos amorosos. Lembre, eu estou falando de um homem que tinha uma percepção de um pai que, por ser executivo do petróleo, estava sempre fora, de uma mãe que cuidava de uma livraria, então estava sempre dentro, de uma família que se dizia cristão, mas que estava ligado muito em culturas orientais, de um casamento que ele teve com uma pessoa que era escritora de autoajuda e que deu errado, e aí ele casa de novo com uma pessoa e tem um relacionamento maravilhoso, de onde eles escrevem o livro, mas essa mulher veio a falecer. Então, dentro de todo esse bojo de emoções, ele escreve o seu livro, cara. E eu vou te contar, para mim, é um ótimo, eu falei bom, agora eu tô aumentando ele, tá? Uma ótima bússola, tá? O que é a bússola? A bússola, ela diz, ó, você vai para lá, mas você sabe que a estrada, ela tem curvas, ela tem nuances, ela tem aclives, ela tem declives, ela tem quebra-molas, buracos, que a bússola não vai dizer, ela só diz a direção. Fechou? Bússola não é o Waze, tá bom? Isso aqui você está diante de uma bússola. De que o livro fala? Bom, ele vai mostrando que homens e mulheres são diferentes e opostos, mas se complementam. Um completa o outro, tá? Homens querem dar soluções, eu acho maneiro isso. E a realidade, quando uma mulher passa um problema para o homem, ele quer dar solução. E muitas vezes a mulher não quer solução, ela só quer falar e ser ouvida. Isso é normal. Gente, eu sou líder há 40 e poucos anos e essa é a realidade. Você sabe que a grande maioria das brigas, que quando a mulher quer falar, o homem quer dar uma solução, ele quer, e ela fica brava porque ela acha que ele está diminuindo o sentimento dela, quando na verdade ele entende que se ela está trazendo um problema é para ele solucionar. E ela, na verdade, às vezes só quer falar, ela quer desabafar, ela quer jogar a conversa fora. Entendeu? Mulher, ela reclama das coisas, mas daqui a pouco ela está elogiando a mesma coisa que ela reclamou. E o homem não entende isso. Se ela reclamou, ele quer que ela mate aquela pessoa, que ela resolva. Aquele homem é diferente. Entendeu? E ele vai mostrando o oposto. Aí vamos lá, o oposto. Quando a mulher tem um problema, ela quer falar. E o homem, quando tem um problema, o que ele quer? Ele quer ir para a caverna.
que é até o nome de um dos títulos, né? O homem em suas cavernas. Que o homem ele quer ir para a caverna, ele quer se isolar. E por que ele quer se isolar? Ele quer se isolar para pensar. Porque homem tem dificuldade de pedir ajuda. E vou te contar uma coisa, nos meus 55 anos de idade, nos meus 35 anos de ministério, com mais 12 anos mais 8 anos de liderança, até agora, eu não posso discordar em nada dele. Essa é a verdade. Eu que lido com homens e mulheres, mulher gosta de falar. Mesmo que ela não queira a solução, ela só quer botar para fora. E o homem gosta de se isolar. Quando ele tem um problema, ele quer achar uma solução, porque ele não quer que quando a mulher chega e fala assim, eu vou resolver para você, ela está dizendo para ele, você é tão incapaz que você não pode resolver teu problema. Ele quer que ela confie nele, não pode deixar que eu resolvo. Quando ela passa o problema e ele vai lá fazer algo, ele está dando um recado para ela, deixa que eu resolvo, confia em mim. Quando ele está com um problema e se isola e ela quer que ele se abra e passe para ela está dando outro recado para ele. Você é tão incapaz que não consegue resolver sozinho. Olha que problema, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. São mundos diferentes, planetas diferentes, concepções diferentes. É isso que John Gray explica no livro dele, tá? Me desculpa, é real, tá? O homem, ele quer resolver sozinho, porque isso tem a ver com o amor próprio dele, do sentimento de macho, eu consigo. Homem, quando ele chega a pedir ajuda, para ele é uma dificuldade muito grande, a mulher é normal, tá? A mulher, quando ela se isola, já é o contrário. Por exemplo, ele mostra também, se uma mulher está isolada, na cabeça do homem, ele fala assim, não, ela está se isolando, pensando o que ela vai fazer, daqui a pouco ela volta na boa, igual o homem faz. Mas, na verdade, ela está mandando uma mensagem para ele, ei, você não vai vir me ajudar não, ô panaca? É difícil entender. Gente, esse livro tem hora que ele chega a ser cômico. Eu dei boas gargalhadas com esse livro, sabe por quê? Porque eu ia lendo, ia lembrando de algumas situações na minha vida e na vida de muitas pessoas que passaram pelos meus gabinetes de aconselhamento, tá? E esse cara, assim, como terapeuta de casais, eu acho ele ótimo, eu acho ele muito bom, tá? Vamos lá, tá? Ele dá estratégias de motivação um para o outro, tá? Eu tô do teu lado, fala, como ela falar com ele, não, você consegue e tal, dando palavras de autoajuda, de motivação. Ele mostra uma coisa muito interessante, o homem, ele é elástico, olha que maneira, ele fala do homem elástico e da mulher onda. O que é o homem elástico? O homem, ele não quer se apegar. Por exemplo, se um homem está se envolvendo emocionalmente, palavras do John Gray, a hora que ele nota que ele está se envolvendo, ele se distancia. Por que ele se distancia? Porque ele quer sentir falta. Ele quer notar que ele está sentindo falta. E quando ele nota, ele volta como um elástico e gruda. A mulher já não gosta disso. Pô, tava tão bom aqui, tal. Por que ele se distanciou? Porque ele é elástico. Ele quer saber que aquela emoção não é uma coisa tola. E aí ele faz a mulher onda. E o que é a mulher onda? A mulher onda é uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo. Uma hora ela está lá embaixo, cima, outra hora ela está lá embaixo. Ela faz assim, ó. Lembra como é que é a onda? A onda vem, a onda cresce, a onda quebra, e a onda quebra e faz esse movimento aqui, ó. Ela quebra se fechando, e aí ela afunda. E na verdade ela não afunda. O ciclo da água vai fazer isso aqui, e vai fazer de novo, e vai fazendo assim. E ele vai mostrando isso, que quando ela está em baixa, ela quer que ele vá lá. Ele, quando está isolado, ele não quer que ela vá lá. Ele quer ele sentir falta para voltar. Quando ela está embaixo, ela quer que ele sinta a falta dela e vá lá. Você está entendendo a diferença ou não? Será que eu me fiz explicar
Bem, eu acho que agora eu me enrolei aqui nas minhas palavras. Homem elástico. Quando ele sente que está se apegando, ele se separa. Para ele sentir falta e ele volta como um elástico. Pensa comigo, um elástico preso em duas mãos, assim, vai esticando, 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 de repente solta, plaf, faz aqui. Né? Mulher onda, ela sobe, 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 de repente ela se fecha assim, ó. Ela faz isso aqui, né? Que a gente chama de quebra, né? Mas ela faz esse movimento, ela vai lá no fundo. Só que aqui, quando ele está aqui, ele não quer que ela vá aqui. Ele quer que ela espere ele voltar. Quando ela está aqui, ela não quer que ele deixe ela aqui. Ele quer que ele vá lá embaixo e puxe ela. Você está entendendo o conceito de homem e mulher ser diferentes? E ele vai mostrando que as necessidades são diferentes. E por ter necessidades diferentes, as manifestações são diferentes. Por exemplo, um homem, ele fala assim, eu vou trabalhar muito e vou dar um carro para minha mulher. É legal ganhar um carro. Mas ela tem uma necessidade de tempo, de atenção, de relacionamento. Às vezes ele acha que ele vai passar um mês fora juntando dinheiro para trazer um carro para ela. E ela queria uma flor. Um tempo ao lado dele. Né? Ela vai preparar a casa, faz janta, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Né? Para ele chegar em casa, está tudo arrumadinho. E ele não queria isso. Tá? E aí é a hora que eles têm que aprender a ter habilidade para evitar as discussões e entender uma diferença do outro. Você lembra do último livro que a gente analisou? Deixa eu ver se eu acho ele aqui ao lado. Ele deve estar aqui pertinho. Eu não estou achando agora aqui. Que são as 5 linguagens do amor. Exatamente o que John Gray fala. Só que falava lá em 1992. E aí, os 5 linguagens do amor já é um livro mais recente. Entendeu? John Gray mostra as diferenças, tá? E aí ele vai mostrando o seguinte: quer evitar discussão, saiba falar. E às vezes ele faz até uma proposta de você não falar, né? De como demonstrar um sentimento difícil. Aí ele faz uma proposta aqui no livro dele de cartas de amor. E essa é interessante da carta de amor, que pode ser uma carta de amor, por exemplo, para um filho. Pode ser uma carta de amor, e aí não entenda, por favor, amor como amor erótico, tá? Pelo amor de Deus. Para um amigo que você tá com uma frustração, que você tá... Porque às vezes na carta, no papel, você tendo aquele trabalho de escrever, de externar as suas palavras e colocar num papel, escrever e depois ler, você consegue apagar muitas coisas que virariam ofensas, ao invés de você falar. Porque quando a gente está falando, por exemplo, certa feita eu fui aconselhar um casal e me chamaram para aconselhá-los e eles estavam se separando. E quando eu cheguei na casa, inclusive, já tinha uma mala na sala. E eu comecei a perguntar, comecei por ela, né? Por que você está querendo separar? E ela foi e falou, porque ele me xingou disso. Aí perguntei para ele, e você, está querendo separar por quê? Porque ela me xingou daquilo. Eu fui indo. Eu fiquei ali uns 40 minutos ouvindo palavrões e ofensas, até chegar num ponto em que ela tinha pedido um valor a ele. Vamos botar assim, vamos dizer que foi R$100. E ele falou que ela era gastadeira, e ela chamou ele de pão duro, e daí para frente começaram as ofensas. Eu peguei, abri minha carteira, coloquei uma nota de 100 em cima da mesa e falei, é isso aqui que vale o casamento de vocês? Eu pago. Porque até o divórcio é mais caro que isso. Sabe, gente, às vezes é bom escrever. Escrever é mais fácil do que falar. Porque quando eu estou escrevendo, eu vou colocar emoções num papel e eu vou depois reler aquela carta e falar assim, não, mas não precisa botar essa palavra aqui. Aí eu vou apagando, vou apagando, vou apagando. No final, às vezes, a carta nem é mandada. Mas quando é mandada, ela é muito bem revista e as palavras são pensadas. Pensadas, analisadas e dedicadas. Você entendeu a proposta do John Gray? Como falar de sentimentos difíceis? Tá? Então ele fala assim, não fale com raiva, escreva, faça uma carta de amor. Você pode fazer até pro teu patrão, que aí não é uma carta de amor. Isso que eu te falei, não confunda amor com amor erótico. Tá ok? E aí você vai mostrando, e quando você escreve essa carta, você pode até expor o que você quer.
Porque homens são de Marte, mulheres são de Vênus, que é o que ele bate o tempo todo. Não são pessoas diferentes. São seres diferentes, de raças diferentes, de emoções diferentes, pensamentos diferentes, mundos diferentes. E aí vamos lá. Olha a proposta dele. É homens de Marte, mulheres de Vênus vivendo na Terra. Olha só, são 3 universos totalmente diferentes para tentar criar uma coisa comum chamada família. E dentro desse conceito muito interessante, que eu, na minha humilde opinião, desculpe os discordantes, acho esse livro aqui muito bom, tá? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, porque uma coisa eu sou obrigado a falar. Homens e mulheres são muito diferentes. E se você não entendeu isso ainda, você me perdoe. Você é um tolo. Tá? Porque é muito mais do que mudar o corpo. É mudar a cabeça. Homem nasce homem, mulher nasce mulher e a cabeça é diferente. Ah, mas eu tenho uma tendência diferente. Meu irmão, é totalmente diferente. Tá? E muitos tentam ser o que não são e acabam se frustrando e nunca vão conseguir ser. Então, essa é uma leitura legal. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Dá para ler, dá para se divertir lendo. Principalmente você que já é líder, já trabalha com casais. Se você nunca leu, leia Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Você vai começar a ler o livro e vai lembrar de muitos fatos e muitas pessoas. E, assim como eu, vai dar boas gargalhadas. Boas gargalhadas, porque eu dei ótimas gargalhadas lendo esse livro. Tá bom? Lembrando, não do livro, mas eu lembrava de situações. Então fica aqui a dica dessa semana e semana que vem vamos começar mais uma vez falando John Maxwell, as 21 irrefutáveis leis da liderança. E vou tentar, não vou prometer, vou tentar analisar em média 4 leis por aula, tá? Porque vale a pena pensar bem esse livro. E aí, gostou? Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se gostou, divulga o nosso canal. E lembre, 11 da noite eu também estou aqui para abençoar você, orando por você. Até a próxima. E lembre, vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio André.